Opa, Gus aqui. E o poder do reaproveitamento de conteúdo, né? No cenário digital atual, onde a demanda por conteúdo é incessante e a competição, né, pela atenção do público é acirrada, o reaproveitamento e a reciclagem de conteúdo existente, né, emergem como estratégias cruciais para a gente reaproveitar, né? Marcas e criadores de conteúdo podem utilizar isso. Essa abordagem não apenas economiza tempo e recursos, mas também permite que você extraia o máximo de valor do seu trabalho existente, né? Atingindo novos públicos e reforçando as suas mensagens-chave. Né? Então, assim, de artigo para vídeo, né? Transformar um artigo em um vídeo é uma excelente maneira de diversificar o seu conteúdo e alcançar um público que prefere consumir informações de forma visual e auditiva. Né? Análise do conteúdo, né? Comece revisando seu artigo, identificando os pontos-chave, destaque as informações mais importantes e as que podem ser facilmente traduzidas em elementos visuais, por exemplo. Lembre-se que um vídeo, né, eficaz geralmente é mais conciso do que um artigo escrito. Então você pode priorizar o conteúdo, né? A criação de um roteiro, né? Desenvolva um roteiro baseado nos pontos principais do seu artigo, né? Esse roteiro deve incluir não apenas o texto e ser narrado, mas também notas sobre elementos visuais, transcrições e qualquer outro elemento que você planeje incluir no vídeo, né? Storyboarding, né? Criar um storyboard simples para planejar a sequência visual do seu vídeo, né? Um papel mesmo, isso pode ser feito com esboços básicos ou até mesmo usando ferramentas online de storyboarding, né? O objetivo é ter uma ideia clara de como o conteúdo será apresentado visualmente para o usuário. Né? E a produção visual, né? Dependendo do estilo do vídeo, você pode escolher essa etapa, pode envolver desde a criação de animações, gravação de cenas ao vivo, a compilação de imagens, gráficos, né? Utilize ferramentas como o After Effects, se for o caso, para fazer animações, ou softwares mais simples, como o Canva, por exemplo, para criar gráficos estáticos até. E a narração e o áudio, né? Grave a narração do seu roteiro, se possível com um microfone de qualidade, para garantir um áudio claro, né? Considere adicionar música de fundo e efeitos sonoros para melhorar a experiência auditiva, né? E edição, né? Combine todos os elementos visuais, narração, música, no seu software de edição de vídeo. E preste atenção ao ritmo e à fluidez do vídeo, né? Garantindo que ele mantenha o interesse do espectador do início ao fim, né? E a revisão e ajustes, né? Assista ao vídeo algumas vezes, fazendo ajustes conforme necessário. Né? Preste atenção também em especial à sincronização entre o áudio e os visuais, né? Certifique-se que todas as informações importantes do artigo original estejam representadas de forma eficaz. E otimização para plataformas, né? Dependendo de onde você planeja publicar o vídeo, YouTube, Instagram, LinkedIn, por aí vai, você pode precisar criar versões diferentes em termos de duração e formato, né? Por exemplo, você pode criar uma versão mais curta para o Instagram e uma versão mais longa para o YouTube, transformando artigos em infográficos também, né? Os infográficos são ferramentas poderosas para comunicar informações complexas de maneira visualmente atraente e facilmente digerível para o usuário. Extração de dados, informações-chave, né? Revisar o seu artigo, identificar os dados estatísticas e os pontos principais que se prestam bem à representação visual. Né? Focar em números, em comparações, em processos e listas que podem ser facilmente transformados em gráficos ou ícones até. Né? E a estruturação da informação, né? Organizar as informações em uma sequência lógica, pensar em como você quer que o leitor navegue pelo infográfico, né? Geralmente uma estrutura de cima para baixo ou da esquerda para a direita funciona bem. Então assim, escolha um tema visual, selecione um tema visual que complemente o assunto do seu artigo, né? Isso inclui a escolha de uma paleta de cores, estilo de fonte, os elementos gráficos que se alinhem com a sua marca ou tom do seu conteúdo, né? E o design do layout propriamente, comece criando um esboço básico do seu infográfico. Use ferramentas como o Adobe Illustrator, o Canva, PictoChart, qualquer uma que você se sentir mais tranquilo. E lembre-se de manter um bom equilíbrio entre texto e elementos visuais, né? E a criação dos elementos gráficos também. Desenvolva os gráficos, ícones e ilustrações que representem visualmente os dados e conceitos do seu artigo original, né? Use uma mistura de tipos de gráficos, barras, pixels, linhas, para adicionar uma variedade visual, né?
incorporação do texto, né? Adicione texto de forma concisa e estratégica, use títulos, subtítulos e pequenos blocos de texto para fornecer contexto e explicações se for necessário. Lembre-se, infográfico, menos é mais, né? Quando se trata de texto. Então, a revisão e refinamento, né? Revise seu infográfico para garantir que ele seja preciso, coerente e visualmente atraente, né? Peça feedback para colegas ou membros da sua equipe, se for o caso. Faça ajustes conforme necessário. E otimização para diferentes plataformas, né? Criar versões do seu infográfico otimizadas para diferentes plataformas. Por exemplo, você pode precisar de uma versão mais longa e mais detalhada para o seu site, para o seu blog, e uma versão mais compacta para as redes sociais, até para chamar para a publicação original, né? E atualizar e republicar conteúdo antigo, né? Republicar conteúdo antigo é uma estratégia eficaz para maximizar o valor do seu trabalho existente, né? E manter o seu conteúdo relevante ao longo do tempo, né? A identificação do conteúdo para atualização, né? Uma análise do desempenho. Use as ferramentas que você tem aí, como o Google Analytics, para identificar conteúdos que tiveram um bom desempenho no passado, mas que agora tiveram uma queda no tráfego recentemente, né? Então, esses são candidatos ideais para uma atualização, né? Relevância atual, né? Revisar o conteúdo antigo, identificar tópicos que ainda são relevantes, mas podem se beneficiar de uma eventual atualização de informações, né? Ou a perspectiva mais recente, né? Conteúdo evergreen, né? Priorizar a atualização de conteúdo evergreen, ou seja, tópicos que permanecem relevantes ao longo do tempo, né? Mas que podem precisar de uma atualização eventual periodicamente, né? Para se manter mais atualizado. E o processo de atualização, né? Revisão dos dados, estatísticas, atualizar quaisquer dados, estatísticas ou informações factuais que possam ter mudado desde a publicação original, né? Isso é crucial para manter a credibilidade do seu conteúdo. Adicionar novas perspectivas, por exemplo, incorporar novos insights, tendências ou desenvolvimentos que surgiram desde que o conteúdo foi originalmente publicado, né? Isso pode incluir novas pesquisas, mudanças na indústria ou evoluções tecnológicas na sua área de atuação, melhorias da estrutura e formatação, né? Aproveitar a oportunidade para melhorar a estrutura do conteúdo, né? Isso pode envolver adição de subtítulos, listas com marcadores, quebras de seção para melhorar a legibilidade, né? E otimização para SEO, né? Revise e atualize suas palavras-chave, as meta-descrições e as tags de título para melhorar o SEO do conteúdo, né? Considere a inclusão de palavras-chave long tail que podem se tornar relevantes desde a publicação original, né? E atualização de links, né? Verificar e atualizar todos os links do conteúdo, remover eventuais links quebrados, adicionar novos links para recursos relevantes e atualizados, né? Adição de elementos visuais também, considere adicionar novos elementos visuais, como por exemplo imagens, infográficos ou vídeos, incorporando para tornar o conteúdo mais envolvente e informativo para o usuário, né? E estratégias de republicação, né? O que você pode fazer? Atualização local, se o conteúdo original ainda estiver gerando tráfego, considere atualizá-lo no local que ele foi publicado, mantendo a mesma URL, né? Isso preserva qualquer autoridade de SEO que você já tenha tido com o conteúdo acumulado, né? A criação do novo conteúdo, para atualizações mais substanciais, você pode optar por criar um novo artigo, uma nova versão, né? Incorporando elementos do conteúdo original e adicionando novas informações significativas, né? Isso também pode ser feito. Uma série de conteúdo, você tem vários artigos relacionados sobre um tópico, considere combiná-los em uma série abrangente ou um guia definitivo, né? Republicações em novas plataformas, né? Considerar republicar o conteúdo atualizado em plataformas diferentes da original. Por exemplo, um artigo de blog atualizado pode ser transformado em um post no LinkedIn ou um artigo no Medium, por exemplo. E a promoção do conteúdo atualizado, né? Você tem que cuidar disso também. Notificação dos assinantes, informar os seus assinantes de e-mail marketing, por exemplo, ou seguidores em redes sociais sobre o conteúdo atualizado, né? Destacando as novas informações ou insights adicionados. Você pode compartilhar também em redes sociais, criar uma nova campanha de mídia social específica para promover o conteúdo atualizado, usando citações ou estatísticas atualizadas como ganchos para atrair a atenção do usuário, né? E o outreach, né? Se seu conteúdo atualizado menciona ou cita especialistas ou outras marcas, considere contatá-los também para informá-los sobre a atualização. Eles podem estar dispostos a compartilhar
conteúdo com a sua própria audiência. Pense nisso. Incorporação em newsletters, né? Destacar o conteúdo atualizado em suas próximas newsletters, explicando por que a atualização é relevante e valiosa para os seus leitores, né? Então, assim, maximizando o impacto do conteúdo reaproveitado para garantir que seus esforços de reaproveitamento de conteúdo sejam bem-sucedidos, considere então as seguintes estratégias adicionais, né? Segmentação da audiência, ao transformar ou atualizar o conteúdo, pense cuidadosamente no público-alvo, né? Diferentes formatos e plataformas podem atrair diferentes segmentos da sua audiência, né? Por exemplo, vídeos curtos no TikTok ou no Instagram, Reels, podem atrair um público mais jovem. Infográficos detalhados podem ser mais adequados, por exemplo, para profissionais em plataformas como o LinkedIn. Artigos longos e aprofundados podem ser ideais para o seu blog e para plataformas de publicação como o Medium, por exemplo. Adaptar o tom, o estilo, o nível de detalhe do conteúdo que você está reaproveitando para atender as preferências e expectativas de cada segmento da sua audiência, né? E a consistência da marca, né? Ao transformar o conteúdo em diferentes formatos, mantenha sempre a consistência da sua marca, né? Isso inclui aí o uso consistente de cores, fontes, elementos visuais que se alinhem com a sua identidade visual da sua marca, né? Manutenção do tom de voz, né? Manter coerente em todos os formatos, incluir elementos da marca que sejam reconhecíveis, né? Como logotipo, slogan, no seu conteúdo visual. E a criação de séries de conteúdo também, né? Considere transformar os artigos relacionados em séries de conteúdo. Por exemplo, uma série de vídeos curtos, cada um abordando um aspecto diferente de um tópico mais amplo, por exemplo, né? Uma coleção de infográficos que juntos fornecem uma visão abrangente de um assunto, um podcast semanal que aprofunde tópicos abordados em seus artigos de blog, né? Isso não apenas maximiza o uso do seu conteúdo existente, mas também cria uma experiência de conteúdo mais envolvente e completa, né, para a sua audiência. E eu faço isso aqui nesse podcast, tá? Experimentação e análise também, né? Reaproveitamento do conteúdo oferece uma excelente oportunidade para experimentar diferentes formatos e abordagens, né? Implemente, então, um processo de análise rigoroso para atender o que funciona melhor, né? Usar ferramentas analíticas para rastrear o desempenho do conteúdo que você vai reaproveitar nos diferentes formatos e plataformas que você vai utilizar. Comparar o engajamento, tempo de visualização e taxas de conversão entre os diferentes formatos. Use esses insights para refinar a sua estratégia de reaproveitamento de conteúdo para o futuro, né? E ao longo do tempo. Integração com uma estratégia de conteúdo geral, né? O reaproveitamento de conteúdo, na verdade, ele não deve ser uma atividade isolada, eventual, mas sim ele pode fazer parte da sua estratégia de conteúdo geral, né? Ou seja, planeje antecipadamente como você pode reaproveitar os conteúdos antigos na sua estratégia, no seu calendário editorial, né? Isso inclui tanto o novo conteúdo quanto o reaproveitado, né? Então, utilize isso, né? Use o conteúdo reaproveitado para preencher as lacunas na sua estratégia de conteúdo e manter um fluxo constante de publicações, né? Isso é bem interessante. E para fechar, o reaproveitamento e a reciclagem de conteúdo existente são estratégias poderosas no arsenal de qualquer profissional de marketing de conteúdo, né? Ou criador digital. Ao longo, transformar artigos em formatos visuais envolventes, como vídeos, infográficos, e ao atualizar e republicar conteúdo antigo de maneira estratégica, você pode maximizar o valor do seu trabalho, alcançar novos públicos e reforçar as suas mensagens-chave de maneira eficiente e eficaz, né? Lembre-se, o segredo para o sucesso no reaproveitamento de conteúdo está em manter a qualidade e a relevância em primeiro lugar, né? Cada peça de conteúdo reaproveitado deve oferecer valor real para a sua audiência, né? Seja através de novas perspectivas ou informações atualizadas que você for adicionar, né? Ou uma apresentação mais acessível das informações importantes também já ajuda, né? Se você gostou, te inscreve aí, vamos juntos, ok? Obrigado.